Olá, temos a honra de receber a doutora Izzy Maria Rabelo Câmara, psicóloga, assistente social, doutoranda em psicologia social, mestre em saúde pública, com a palestra Desaparecidos, a dolorosa vivência do luto inacabado para os que ficam. Vamos lá? Olá a todas, todos e todes. É um prazer enorme para mim poder estar participando do primeiro seminário virtual sobre perdas e lutos. Meu nome é Izzy Maria Rabelo Câmara, sou doutoranda em psicologia social, sou psicóloga e assistente social, trabalho na docência há 19 anos e na saúde mental há 17 anos. Então, essa questão do luto é algo muito comum na minha prática diária enquanto profissional, mas o que nós vamos ver hoje nessa palestra é um luto um pouco diferenciado, na verdade, muito diferenciado do luto que eu lido com os meus clientes, com os meus pacientes de atenção terciária e com os meus usuários da atenção secundária. O nosso tema é Desaparecidos, a dolorosa vivência diária do luto inacabado para os que ficam. Mas vamos ver primeiro a questão do sofrimento psíquico. O que é o sofrimento psíquico? O sofrimento psíquico, ele é um mal-estar, ele é uma dor anímica que ela é ontológica, faz parte da natureza humana. O sofrimento psíquico, ele é de natureza universal. Todo mundo já viveu, está vivendo ou vai vivenciar qualquer forma de luto, seja o luto real, a perda realmente de um ente querido, seja o luto simbólico, a perda de uma abstração, o vestibular que não conseguiu aprovação, o concurso que não passou, o casamento que foi encerrado, o namoro que nunca houve, o filho que nunca existiu, entre outros aspectos. Então, o sofrimento psíquico, ele é promotor de dor, mas ele também é catalisador de mudanças e de muito crescimento, crescimento pessoal, crescimento interpessoal. Mas o que nós vamos lidar agora é com a questão do sofrimento psíquico muito intenso. Fazendo a distinção entre o luto e a melancolia, o que é que nós podemos dizer sobre o luto? O luto, ele é um sofrimento intenso. Você perder alguém que você ama, ou você perder uma abstração que você deseja, que você sonhou, é algo que promove muito sofrimento. Mas o que é que nós vamos ver agora? Esse sofrimento, ele é provocado porque a libido ela teve um desinvestimento. Esse desinvestimento na energia libidinal vai provocar um vazio, uma quebra, vai provocar uma grande ruptura na homeostase existencial. Esse sujeito ele vai lidar agora com caminhos que são movediços, como se fossem areias movediças, nada é sólido, nada mais é concreto diante do luto. O que tem de concreto é o sofrimento. Porém, esse sofrimento ele não afeta o sujeito no seu amor próprio. E não necessariamente esse sofrimento do luto ele vai ser algo do campo patológico. Porque por ser universal, por ser algo que é como eu coloquei, de natureza universal, qualquer pessoa pode vivenciar o processo de luto, ok? O luto, ele em si, ele não é algo necessariamente ruim. Ele é ruim porque ele promove dor, mas ao mesmo tempo também o processo de elaboração promove o crescimento, o sentimento de desapego. Eu preciso deixar o meu ente querido partir, eu preciso deixar o meu sonho seguir o fluxo. Eu tenho que me focar em outras energias. Eu deixo o meu ente querido partir, mas eu não vou deixá-lo esquecido. Ele vai seguir um outro caminho, mas eu vou seguir o meu caminho fazendo reverência, lembrando. No caso da melancolia, o que é que nós vamos ver? A melancolia é uma ausência de percepção do objeto perdido e das razões que provocaram ferida egóica. Então, essa pessoa, quando ela está num processo melancólico, primeiro ela sofre de algo que é da ordem consciente. E por ser da ordem consciente, ela não tem essa percepção exata
do que é que foi perdido, por quê. E isso vai afetando o sujeito na sua questão de amor próprio, vai perdendo o amor próprio. Enquanto o luto ele vai tendendo naturalmente para uma resolução, a não ser que o luto ele se torne patológico, mas no geral o luto ele vai tendendo a passar por fases, fases de negação, de raiva, tristeza, de barganha, fases. Ele vai passando por fases até o sujeito entender que aquele ente querido ele não vai mais voltar, até que aquele sujeito ele possa entender que é preciso seguir adiante, inclusive para honrar o ente querido, inclusive para isso, é possível sim a elaboração do luto. No caso da melancolia, esse luto ele vai ser impossibilitado porque não se conhece nem mesmo a causa, ela é inconsciente. Então vai haver uma predisposição muito maior, sim, na melancolia para o quadro patológico. Isso não quer dizer que o sujeito, quando diz hoje eu estou melancólico, quer dizer que que ele é melancólico. Ele está, não necessariamente ele é. A estrutura é melancólica, a estrutura é patológica, não necessariamente, ok? Continuando, eu trouxe para vocês a frase, um pensamento de John Travolta que eu achei assim incrível e que para mim foi muito tocante. Ele numa entrevista falando sobre a esposa que tinha falecido, ele colocou que o luto é pessoal e encontrar seu próprio caminho é o que pode levar à cura. É diferente da jornada de outra pessoa, porque o luto ele é pessoal. Por mais que ele seja universal, a vivência é singular, a vivência é única. Ele perdeu a esposa, outra pessoa perdeu a esposa. Ele se reinventou, ele ressignificou. Outra pessoa pode tentar o suicídio, por exemplo, pode não querer mais nenhum outro relacionamento amoroso. Então, a forma de vivenciar ela é única, embora o fenômeno seja universal, seja um fenômeno natural. O que nasceu vai fenecer, vai morrer. Então, não é algo que seja estranho, é algo que provoca dor, mas que não é estranho, é algo que é natural. Continuando, o luto, para ele ser ultrapassado, ele tem que ser elaborado. Não se vai elaborar, não se vai ultrapassar o luto não falando sobre ele. Não. O luto ele precisa ser vivido. É um processo doloroso? Não, é dolorosíssimo. Mas ele precisa ser vivido para que ele possa ser ressignificado. Primeiro é preciso entender que existe uma materialidade do corpo. E aqui eu estou falando a elaboração do luto, não do luto simbólico, mas do luto real. Vai existir uma materialidade do corpo. Por mais que alguém esteja morando em outro país e saiba que seu ente querido faleceu, pode não ter visto o corpo, mas sabe que faleceu. Sabe aonde vai poder visitá-lo, em qual cemitério, sabe que tem uma urna que tem os restos mortais, o que sobrou da cremação. Então, essa pessoa, por mais que ela esteja em outro local, em outro país, no instante que ela possa voltar para casa, ela sabe aonde reencontrar simbolicamente o seu ente querido. Seja numa visita ao cemitério, ela sabe que ela tem isso. A materialidade do corpo, ela vai fazer com que quem está sofrendo o luto possa começar a compreender. É uma forma de entrar, entender a realidade do luto e se permitir passar pela vivência do sofrimento. A presença dos rituais fúnebres é extremamente importante. Por quê? Porque os rituais fúnebres eles vão facilitar uma organização intrínseca dentro de toda a desorganização que o luto promove na homeostase de uma pessoa. Que rito, que rito é esse? O rito do sepultamento, o rito do velório, o rito do procurar o caixão, o rito de fazer visitas ao cemitério, os ritos de, para quem tem alguma religião, de fazer os ritos religiosos de uma semana, de um mês, de um ano, ou de alguns anos, para relembrar o seu ente querido. Então, essa dor, quando ela é vivenciada, ela pode provocar no sujeito a elaboração do luto e ela tem já isso. É muito comum, quando alguém está vivendo um luto,
pessoas dizerem: não chora, não chora porque ele vai sofrer, está do outro lado, está em outro plano, vai sofrer. E o que é que eu digo? Chore, chore, vivencie, porque um processo muito doloroso, ele tem que ser extravasado. Se ele não é extravasado, se ele é introjetado, ele vai provocar uma série de disfunções, uma série de transtornos depressivos, ansiosos, somáticos. Então, o luto, ele precisa sim ser vivenciado. Nem todo mundo vai conseguir vivenciar o luto por meio das lágrimas, do verter lágrimas, mas pode vivenciar o luto escrevendo, criando arte, obras artísticas, enfim, falando com alguém da confiança. Então, a forma de vivenciar é única, mas que é preciso sim expurgar essa dor para honrar a memória de quem se foi. E com isso, a elaboração ela vai vir quando o sujeito começa a buscar um novo sentido. No caso, a mãe perdeu o filho, então perdeu por uma doença, por um câncer, por exemplo. Então ela vai elaborar a dor, por exemplo, ajudando instituições que trabalham com cânceres, com crianças com câncer, é um exemplo. Entre outras formas, mas é uma busca de sentido. Em honra à pessoa que se foi, eu vou terminar meu curso de graduação. Em honra à pessoa que se foi, eu vou constituir uma família. Em honra, é uma memória. Buscar sentido. Apesar da dor, da perda, a vida vai continuar, vai se reestruturar e nessa reestruturação vai haver o sentido. Numa perspectiva bem logoterapêutica mesmo, de buscar o sentido, porque como Viktor Frankl, pai da logoterapia, colocava, o sofrimento ele só vale a pena se ele tiver um sentido. Sofrer apenas por sofrer não tem sentido nenhum, não tem porquê. É preciso encontrar um para que sofrer. Porque alguém está vivendo algo, é para um sentido maior. Aqui, conforme Arantes, 2019, França, 2020 e Frankel, 2010. Com relação ao desaparecimento de pessoas, nós vamos ver uma realidade distinta. Primeiro, porque tal como o luto de algumas pessoas pode se dar de uma forma abrupta e insidiosa, por exemplo, no caso de um acidente, uma pessoa que sofre um ataque cardíaco fulminante, por exemplo, o caráter foi abrupto, foi insidioso, diferente de alguém que está no processo de adoecimento e está num caso de terminalidade sem possibilidade de cura. O caráter abrupto não, ele pega as pessoas queridas de surpresa. E assim vai acontecer com o desaparecimento de pessoas. Até aqui eu estava falando com uma pessoa querida, meu ente querido, e a pessoa simplesmente desapareceu. Essa falta de materialidade do corpo, de não ter como enterrar, como sepultar, como velar, isso causa um desalento profundo. A impossibilidade do despedir-se do seu ente querido, um último adeus, um último tchau, eu não pude falar com ele, não pude falar com ela, gera também um sentimento profundo de ambiguidade entre o limite entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Na obra de Hamlet tem o adieu, adieu, remember me. Ou seja, é uma dor trabalhada em duas línguas. É um tchau e um não me esqueça. Mas, ao mesmo tempo, se nós formos pegar na perspectiva do desaparecimento, é o limite entre eu quero te dar o tchau, mas eu também não posso te esquecer. Porque se eu te dou o tchau, eu te mato simbolicamente. E se eu te esquecer, eu também mato simbolicamente quem eu amo. Mas eu também quero encontrar essa pessoa querida que não está sendo possível ser reencontrada para mim. Isso conforme Butler, conforme Rodrigo, Fernandes e outros. Né? E aí vão surgir três problemas imediatos para aquele que se defronta com a dor do desaparecimento. O primeiro problema é saber o que foi que aconteceu, o que ocorreu. A pessoa foi deixada na escola e de repente não está mais na escola. A pessoa foi para o trabalho e não voltou. Depois, saber a quem procurar, porque a dor é tão grande. Vai procurar vizinhos, vai procurar familiares, vai procurar quem? Vai procurar a polícia? Vai procurar quem? E depois, o que fazer diante da incógnita? A quem buscar? Quais estratégias lutar?
como divulgar que aquela pessoa querida está desaparecida. Geralmente as pessoas vão procurar os familiares, vão procurar os, os amigos, as pessoas de maior aproximação e também vão procurar a polícia. Aqui, na nossa realidade nacional, nós vemos, diferente de alguns países, uma postura que o policial tem para com os desaparecimentos, uma postura de descaso. E isso é algo que maltrata muito os familiares e os amigos de desaparecidos. Essa indiferença ou a pouca importância que é dada pelas autoridades policiais para a ocorrência é muito chocante, porque para o policial, a princípio, o desaparecimento é visto como algo atípico, embora cada vez mais o número de desaparecidos aumente assustadoramente no nosso país e no mundo também, mas aumente assustadoramente no nosso país. Mas o que nós vemos é um descaso porque é visto como um fenômeno que, como eu posso dizer, um fenômeno que é atípico e, acima de tudo, que é irrelevante. Porque não é um problema de polícia, a princípio. Não é um problema de um crime, de alguém que foi assaltado e morto. Não é algo que tem uma materialidade. Para muitos policiais, o problema é visto como algo de família, um problema de família, sabe? A relação familiar que não está boa e aí a pessoa desapareceu, por exemplo. Com isso, apesar dos familiares colocarem que houve um desaparecimento, que não existia razão pela qual o ente querido pudesse não estar mais em casa, pudesse desaparecer, existe muito preconceito do policial, na maioria das vezes, que acaba criando hipóteses e construindo reputações que chocam, que violam a honra da vítima e que maltratam muitos familiares, como por exemplo, será que a pessoa não está envolvida em drogas? Será que a pessoa não está se prostituindo? E principalmente o descaso é maior quando se trata de pessoas que moram em comunidades, em condições muito vulneráveis economicamente, com os mínimos sociais, sobrevivendo com os mínimos sociais, pessoas pardas, pessoas negras, que são cada vez mais alvo desse descaso do policial em comparação com pessoas que estão numa condição financeira muito boa, muito satisfatória. Por quê? Porque para o policial, a princípio, o desaparecimento, em termos legais, não é crime. A princípio, ele pode derivar crimes, crime de homicídio, desapareceu e sofreu tortura, sofreu estupro, sofreu é, morte. A princípio, o desaparecimento não é crime. E essa atenção ela é dada pela polícia quando por algum meio, por algum motivo, o caso ele vai para a mídia e tem repercussão, porque ele pode ir para a mídia e não ter repercussão. Mas não basta só ter repercussão, é preciso ter a comoção social, é preciso ter a sensibilidade da opinião pública para que a atenção seja realmente dada para o caso de desaparecimento, em termos de atuação policial. E aí nós vamos ver como essa figura coloca a dor de quem está sofrendo o desaparecimento, a vivência do luto para os que ficam. É algo que, será que eu posso enterrar? Será que algum dia eu vou reencontrar? Quando eu vou reencontrar? Quando é que eu posso enterrar? Mas se eu pensar no enterro, eu também já estou pensando que não tem mais chance, que não tem mais esperança. E fica essa dor da ambiguidade. A vivência do luto no desaparecimento de pessoas. O que é que nós vemos? O ritual de passagem, ele nos ajuda a elaborarmos o luto. Mas quando não existe o ritual de passagem, por um motivo ou por outro, que não existe um ritual de passagem, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um desolamento, vai acontecer um, um, des, um desencanto. Essa ausência do ritual de passagem faz com que o luto ele não possa ser elaborado, que esse luto ele fique no eterno processo inconclusivo, aonde o sujeito que está à espera do seu ser amado, ele vai continuar no processo repetitivo e permanente de buscar por esse ser que falta, até que ele possa ressignificar. Não, passado já tantos anos,
Já não faz mais sentido a espera. Eu já posso pensar que o meu ente querido já não está mais vivo. Enquanto isso, o sujeito que está à espera, o pai, a mãe, os familiares, os amigos, eles vão ficar no afã pelo reencontro. Saudade, angústia, desalento, desespero, toda uma mistura de sentimentos, mas principalmente no momento em que existe o afã pelo reencontro, existe também um sentimento ambíguo. Eu quero encontrar, mas ao mesmo tempo, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir dar conta? Então, continuando, quando o sujeito que está nesse processo de dor, ele vai lidando com o desaparecimento de pessoas, se ele pensar na questão de enterrar, o enterrar é desistir. É como se diz, deixar ir e fazê-lo permanecer. Eu deixo o meu ente querido, o meu amigo, o meu familiar, por exemplo, eu deixo ir. Pronto, ele desapareceu e não está mais vivo. Mas ao mesmo tempo eu quero que ele esteja vivo. Eu quero me apegar à esperança da continuação. Eu quero me desfazer dos pertences, mas também eu não quero me desfazer, porque é devastador estar com esses pertences. Mas eu também não consigo conviver com os pertences. Eu quero doar para alguém, mas eu não consigo me desapegar, porque se eu me desapego, eu estou traindo a pessoa que desapareceu e que é do meu amor, que é do meu afeto. Isso provoca no sujeito um abismo emocional inesgotável, um abismo aonde a desesperança, o desamparo, os medos, eles vão estar se confrontando com a esperança, que é o que move a pessoa que ficou no processo de luto, que move a luta. Por mais que eu saiba que meu ente querido, que o meu amigo pode estar desaparecido e morto, eu tenho assim 50% de chance do meu amigo, do meu familiar estar desaparecido e vivo, ainda que sob tortura, ainda que sob sofrimento, da ordem que for, mas eu tenho a esperança de 50% de ele estar vivo, embora 50% ele pode estar morto. E aí, colocando o que Ramos mencionou no seu texto, os homens são plenamente vivos até o momento que serão plenamente mortos. Enquanto não existe a materialidade, existe a esperança. Pode ser que demore, mas eu não vi o corpo, nenhum dado foi me colocado em relação à morte da pessoa querida, desaparecida, então eu crio a esperança de que a pessoa está viva. Mas com o passar do tempo fica a dúvida: será que o passar do tempo não é o próprio atestado de óbito? E essa figura ela me faz lembrar muito a questão desse não poder se despedir, desse eu estou tão perto, mas eu não consigo chegar junto. Por que, que eu não falei pela última vez? Era só mais uma vez. Depois podia voltar para onde pudesse seguir o próprio caminho, mas era só mais uma vez, tendo a chance de poder rever, de poder dizer pela última vez: muito obrigada, seja feliz, siga seu caminho, muito obrigada por tudo. E essa impossibilidade, ela é muito traumática. Existem vários tipos de desaparecimento. Como nós podemos ver, isso acontece, quem trabalha com a saúde mental sabe que pessoas acabam tendo algum prejuízo na função psíquica de orientação e se desorientam auto e alopsiquicamente. Isso também pode acontecer com a criança que não sabe onde está, desconhece o local, com idosos que podem ter alguma afetação cognitiva, algum rebaixamento cognitivo, com doentes mentais, no processo de um surto psicótico, por exemplo, mas que podem ser localizados. Desorientou, mas alguém vai e mostra um caminho? Sim, pode ser. Existe o desaparecimento pela transgressão, pelo desejo de viver novas vivências. A gente vê muito isso no jovem. A onipotência juvenil, querer desbravar, querer descobrir, querer experimentar. Então, isso faz com que, muitas vezes, deixe os pais desolados o desaparecimento de um jovem que espera, no final de semana,
em um feriado, fazer a diferença, ir para uma excursão com os amigos e não avisam para os pais. Pode ser. Pode ser que o desaparecimento seja temporário e o jovem consiga voltar para casa. Pode, infelizmente, não conseguir. Pode ser derivado do abandono do convívio familiar, pela violência doméstica, por relações muito conflitivas, pela subtração do filho por um cônjuge, sem que o outro cônjuge tenha conhecimento, pelo menos tenha conhecimento a princípio. Esse desaparecimento ele pode haver também pela evasão da custódia legal, pode haver pela questão aqui situar pontos de crime, como por exemplo o sequestro, o homicídio, o latrocínio e a prisão. Aqui a internação coloquei não como crime, né? Mas, enfim, um desaparecimento em que a pessoa desorientou e foi encaminhada para um hospital psiquiátrico. E ela vai se reorientando e os profissionais vão conduzindo essa pessoa para o seu território de origem. É isso que a gente vê na nossa prática. Quem trabalha com atenção terciária em saúde mental, como eu trabalho, essa prática ela acontece e é muito interessante quando esse sujeito que chega a princípio com a identidade ignorada, que ele pode ser resgatado de volta para a sua família e para a sua comunidade. Mas também existem os casos em que o sujeito ele desapareceu por sequestro, pode ser resgatado ou não, ele desapareceu e ele sofreu homicídio, latrocínio, ou que ele foi preso e que a família não teve nenhuma condição de ter um conhecimento prévio sobre o quadro em que o sujeito se encontrava, o quadro prisional do sujeito. Existem também os casos de desaparecimento por calamidades, por intempéries, né, por situações naturais e por acidentes. Acidentes naturais ou acidentes humanos, ou acidentes provocados por automóveis, enfim, acidentes domésticos, enfim, alguma coisa que provoque um desaparecimento. No caso, por exemplo, um acidente doméstico e a casa incendiou e não foi possível resgatar, o acidente que a casa caiu, como a gente vê, de vez em quando a mídia dá esse caso, desabamentos e que não são possíveis os resgates, enfim, como a gente vê dos desaparecidos, mas algo que também chama muita atenção é o desaparecimento forçado. Quer dizer, eu quero fazer aqui um adendo desses acidentes, não acidente doméstico, como eu acabei de colocar aqui nesse momento, mas os acidentes mais diversos, em que pode não haver o reaparecimento daquela pessoa querida. E os desaparecimentos que, infelizmente, os noticiários documentam muito, os desaparecimentos forçados provocados por policiais, por milicianos, aonde, e por facções criminosas, aonde o corpo ele não é encontrado, ele é destruído e ocultado, porque não havendo corpo, não há crime, não há o que se julgar, né? Infelizmente. Então existem esses vários tipos, por desorientação, desaparecimento por ânsia da onipotência juvenil de experimentar coisas novas, pela negligência familiar, pela violência familiar, pela custódia legal, evasão, por crimes ou mesmo por desorientação onde a pessoa é internada psiquiatricamente e por calamidades, por acidentes os mais diversos e o desaparecimento forçado por força mesmo de truculência. Entre os desaparecimentos, algo me chamou muita atenção para colocar para vocês, os desaparecimentos políticos, certo? Aqui é o um fragmento de uma música, que é uma música bem tocante, uma música triste, que Chico Buarque, junto com Milton Filho e Milton Lima, fizeram como homenagem para Zuzu Angel, uma grande socialite que perdeu seu filho no processo mesmo ditatorial. Ela soube que o filho morreu, mas ela nunca pôde resgatar o filho, nunca pôde resgatar o corpo do filho, nunca pôde sepultar, dar um fechamento digno para ele. E pegando um fragmento dessa música, diz assim: quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo e deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar pro meu menino
que ele já não pode mais cantar. O que é que nós vemos aqui nesse momento? O desalento, o desespero, a angústia da mãe, que sabe que o filho está morto, pelo menos aqui no caso ela sabia, e que não pode se despedir. Enquanto tantas outras mães e pais, irmãos, tiveram seus entes queridos desaparecidos e que nunca puderam, ao menos, ter a condição de saber se eles estavam vivos ou mortos. Aqui, uma pequena homenagem para os nossos desaparecidos, também que é uma amostra, entre outros que não couberam nesse quadrante aqui do slide, uma homenagem para jovens que tinham a vontade de transformar o mundo, transformar o Brasil, de melhorar as condições em que vivíamos, em que eles viviam, no caso, enfim, que eles foram mortos pela truculência mesmo da ditadura, foram mortos por conta dos seus ideais. E eu me questiono, quais são os nossos ideais hoje? Será que hoje nós teríamos um cenário desse, pessoas morrendo por ideais? Mas eram jovens com uma gana muito grande de viver, de transformar, de promover uma transformação social e, infelizmente, tiveram suas vidas ceifadas, infelizmente. Seus sonhos interrompidos, suas expectativas não atingidas. E falando sobre o desaparecimento político, o que foi esse desaparecimento político? Ele aconteceu mesmo de uma maneira muito rotineira nos regimes militares latino-americanos. Foram desaparecimentos forçados que foram provocados pela repressão, pela havendo muita violação dos direitos humanos, muita dominação política na ditadura. Eles foram provocados pelo Estado, foram praticados por policiais, enfim, pelos membros que materializavam a ditadura, e eles foram praticados contra os opositores políticos. Nem todos eram opositores políticos, mas o objetivo maior era o quê? Era fazer desaparecer pessoas que estavam contra o sistema. Porque não havendo pessoas contra o sistema, não, o sistema continuaria de uma maneira perpétua, aquele ritmo, aquele padrão. Então, não havendo vítima, se estava desaparecido, a princípio não está morto. Não havendo vítima, não há perseguido. Não havendo vítima, não há perseguido, não há crime. Não tem corpo, supostamente não tem crime. Quem foram as grandes vítimas desse desaparecimento político? As vítimas que faleceram ou que desapareceram, lógico, em primeiro plano, e os seus entes queridos que ficaram à espera de uma resposta que para muitos a resposta nunca veio. Para outros veio como uma entrega, um recebimento de um atestado de óbito, mas para outros tantos familiares a resposta nunca veio. Conforme Araújo 16, 2016 e Ferreira 2011. Aqui nós temos 5 casos emblemáticos entre tantos outros casos de desaparecimento político, desculpa, desaparecimento civil, aqui não é mais o político, mas de pessoas civis que desapareceram e que tiveram grande repercussão na mídia. No primeiro plano, nós vemos aqui o caso do menino Carlinhos. O menino Carlinhos, ele foi o primeiro contato que eu tive com a lógica dos desaparecidos. E eu tive essa lógica ainda quando eu era criança. E quando Carlinhos desapareceu, eu não era nascida, mas foi um caso que foi tão marcado pela mídia que eu acabei, ainda criança, tendo acesso. Foi um garotinho de 10 anos que ele foi sequestrado na própria casa no ano de 73, em 2 de agosto de 73, e foram criadas várias hipóteses de que os pais, foi a mando dos pais, enfim, várias hipóteses. O fato é, Carlinhos nunca foi reencontrado. Ao lado dele, nós temos o garotinho, um jovem de 15 anos, na verdade, o Marco Aurélio, que ele era escoteiro e numa atividade que ele estava desenvolvendo de escoteiro, ele acabou se perdendo na mata onde ele estava, isso no ano de 85. Era um local que a criança, que o jovem, ele tinha como se fazer ser encontrado,
mas por mais que as buscas tivessem acontecido, até hoje fica a incógnita. Aonde está Marco Aurélio? Que não fazia sentido o desaparecimento desse jovem. Chegou-se até a cogitar mesmo a questão da ufologia, dos extraterrestres, porque não fazia sentido tanta procura, tanta busca numa área que foi palmilhada e esse jovem nunca foi encontrado, desde 85. Temos também abaixo a Priscila Belfort. Existe a hipótese de que a Priscila foi morta por ação de drogas. Essa hipótese também foi quebrada e fica, pelo menos, foi quebrada na última referência que eu tive, que foi de 2020. Mas até o momento, Priscila, independente do que tenha acontecido com ela, a irmã do lutador Victor Belfort nunca foi encontrada. Ela desapareceu no dia 9 de janeiro de 2004, quando ela saiu do trabalho para ir almoçar. E ela nunca mais voltou para casa, nunca mais deu nenhuma notícia, ainda hoje. Acima nós temos o caso que ele teve uma grande repercussão internacional, a Elisa Samúdio, uma grande repercussão nacional e internacional. Esse caso aconteceu em 2010. Elisa foi dada como morta, porém seu corpo nunca foi encontrado. E abaixo nós temos também um outro caso de grande repercussão internacional e nacional, que foi o caso Amarildo, que ocorreu em 2013. O caso Amarildo ele tem aí um diferencial que enquanto Carlinhos foi sequestrado, Marco Aurélio simplesmente desapareceu, assim como a Priscila Belfort, a Elisa Samúdio, ela sofreu uma grande violência provocada pela, enfim, por, por, por pessoas que estavam amando do pai do filho dela, mas o caso Amarildo não. O Amarildo ele desapareceu por truculência policial, por truculência do BOP, e isso teve uma repercussão extremamente negativa para o país, nacionalmente e internacionalmente, e ocorreu em 2013. Temos aqui também a última atualização dos casos dos desaparecidos de Brumadinho. Essa última atualização que eu pude captar de 10 de junho de 2021, aonde neste momento em que a palestra está sendo desenvolvida, é, existem ainda 10 joias para serem encontradas. No começo do ano existiam 11 joias, mas em maio mais uma joia foi encontrada e nesse momento existe ainda, infelizmente, a Angelita Cristiane Freitas de Assis, a Cristiane Antunes Campos, a Juliana Creisimar de Rezende Silva, a Lecilda de Oliveira, Luiz Felipe Alves, Maria de Lourdes da Costa Bueno, Natália de Oliveira Porto Araújo, Olímpio Gomes Pinto, Tiago Tadeu Mendes da Silva, Uberlândia Antônio da Silva. Infelizmente, ainda estão por serem encontradas. Com o tempo foram surgindo tratados e normativas, e aí nós podemos ver a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados, pela ONU, né? Foi desenvolvido pela ONU em 1992, a Convenção Interamericana sobre o Desenvolvimento Forçado de Pessoas, da Organização dos Estados Americanos, de 1994, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional em 1998. O dia 30 de agosto, que ficou determinado sendo o Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, pela ONU, né? Em sujeitos desaparecidos em situação de conflito, de área de repressão, de prisão ilegal, de sequestro, de assassinato e de ocultação de cadáveres. E, seguindo a realidade nacional, nós temos a realidade legal de desaparecidos no Brasil, onde foi criada a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a CEMDP, criada a partir das leis 9.140 de 95 e da lei 10.875 de 2004, que deu reconhecimento de pessoas desaparecidas como mortas, pessoas que estavam envolvidas com questões políticas entre os anos de 1961 a 1988. Essa comissão especial, ela reconheceu essas pessoas envolvidas com questão política, envolvidas com desaparecimento político,
A comissão reconheceu o desaparecimento, deu atestado de óbito para algumas famílias e reparações financeiras para algumas famílias, porém o Estado ele se eximiu de reconhecer o assassinato, sendo responsável pela investigação, pelo esclarecimento das mortes, pelo encontro dos corpos, enfim, no momento em que o Estado ele reconheceu que esses desaparecidos políticos foram mortos, ele se desobrigou da investigação, ele se desobrigou do esclarecimento das mortes para os familiares, ele se desobrigou do encontro dos corpos, do julgamento dos culpados e da punição dos culpados pelos crimes. Existe também a lei da busca imediata, a lei 11.259 de 95, que ela cria uma necessidade de ter uma política clara, uma política pública que trabalha a temática dos desaparecidos políticos em âmbito nacional. Também tem o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Lei 13.819 de 2019, desculpa, a Lei 13.812 de 2019, que é a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, que determinou a criação do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Porém, esse cadastro, ainda que seja a partir de uma lei, ele é muito subnotificado, ele é muito desatualizado, infelizmente, conforme Rodrigues e Fernandes 2020. E aí, para se lidar com o luto, é preciso enfrentar, transformar esse luto em algo que seja uma sublimação. Para muitas famílias, a sublimação veio transformando a dor em luta. E aí nós vamos ver as Mães da Praça de Maio, movimento que surgiu a partir da busca de 14 mães em frente à Casa Rosada, na Argentina, em Buenos Aires, que elas buscavam respostas para o questionamento: aonde estão os meus filhos e supostamente meus netos? Porque muitas moças foram subtraídas, foram detidas e desaparecidas, mas elas estavam grávidas. Será que o meu neto não nasceu em algum canto? Será que a minha filha está viva? Ou se estiver morta, será que deu tempo de meu neto nascer? Então, 14 mulheres se juntaram, questionando o ditador da época, Jorge Rafael Bedela, mas essa resposta nunca houve. Esse movimento ele foi continuado, ele surgiu em 30 de abril de 1977 e ele permaneceu presencialmente até o ano 2020, só parou presencialmente por conta da pandemia, mas ele foi um movimento presencial que ocorria todas as quintas-feiras, de 3 às 3:30 da tarde, onde pessoas ficavam rodeando a Praça de Maio, uma praça emblemática em Buenos Aires, que eu tive o privilégio de participar desse movimento por 3 vezes. Foi algo muito, muito tocante para mim, algo muito simbólico. E esse movimento continua ideologicamente, infelizmente ninguém pode estar se expondo nos momentos atuais, se expondo a aglomerações. Mas o movimento que ele conseguiu, entre outras tantas benesses, benefícios, tantos benefícios, conseguiu resgatar dos supostos 500 netos, 128 netos desaparecidos foram resgatados. Então, é uma grande vitória. Entre outras pessoas que foram aparecidas e que as mães continuaram no movimento, mesmo já tendo encontrado seus filhos, filhas ou netos, elas continuaram por sororidade. Elas continuaram no movimento para dar força para as mães que já não tinham ainda encontrado seus filhos, filhas e netos. Aqui no Brasil, nós temos também alguns movimentos, mas eu citei aqui dois: o das Mães da Cinelândia, no Rio de Janeiro, e os Mães da Cinelândia influenciaram um movimento que eu vou falar um pouquinho mais, que é o Mães da Sé, que são famílias que se encontram, que se encontravam, porque pararam também por conta da pandemia, mas até a pandemia chegar, essas famílias se encontravam na Praça da Sé, na Igreja da Sé, nas escadarias, em São Paulo. Esse movimento das Mães da Sé, ele surgiu a partir do desaparecimento da jovem, que está aqui mostrada, Fabiana Esperidião da Silva. Na época ela tinha 13 anos,
e ela foi para a casa de uma amiga no dia 23 de dezembro de 95. Ela estava a pouquíssimos metros de casa e ela desapareceu. A mãe chega até a suspeitar, tem a sensação de que a filha foi abduzida porque ela diz: não tem outra resposta. A minha filha estava a pouquinhos metros da minha casa e nunca mais apareceu. Então, isso fez com que Ivanise Espiridião da Silva, a mãe, abandonasse a própria vida. Abriu mão do trabalho, abriu mão da faculdade e começou numa luta inglória, de polícia em polícia, de vizinho em vizinho, tentando resgatar onde é que a sua filha podia estar. E aí, influenciada por uma amiga da faculdade, ela foi incentivada a conhecer as mães da Cinelândia, no Rio de Janeiro, que buscavam pelos seus filhos, pelos seus entes queridos, desaparecidos, e com isso ela foi motivada e criou o movimento dela, que foi compartilhado e foi aceito por uma quantidade enorme de desaparecidos, de familiares de desaparecidos, que se sentiam órfãos pelo apoio das autoridades, tanto policiais como das autoridades legais. E eles se juntaram, né, a partir do dia 31 de março de 1996, na Praça da Sé, e nesse momento, eles, igualmente como as mães de Maio e como as mães da Candelária, eles sabiam que eles não estavam sozinhos. Todos estavam vivendo a mesma dor, a dor do desaparecimento, mas que não estavam sozinhos. Eles próprios iam se autoajudando e se autoajudam. Nos dados que eu consegui resgatar do dia 27 de novembro de 2015, 2020, desculpa, já tinham sido mais de 5 mil pessoas resgatadas, vivas ou mortas, mais de 5 mil pessoas encontradas. E o cadastro hoje tem mais de 11 mil pessoas em todo o país. Desculpa, em quase todo o país. Existem pessoas que se cadastraram nessa ONG Mães da Sé, que é uma ONG muito organizada, muito interessante esse movimento. E que, infelizmente, Ivanise, ela já ajudou muita gente, mas ela nunca conseguiu ter nenhuma resposta de sua filha, nem se está viva e nem se está morta. Aqui nós temos dois casos internacionais que tiveram um impacto muito grande. Os dois casos aconteceram nos Estados Unidos. O primeiro caso foi do menininho Ethan Petts. Ethan, ele tinha, na época do desaparecimento dele, 6 anos de idade. Ele, querendo mostrar que já estava ficando um homenzinho para os pais, pediu para ir sozinho para a escola. Isso, a distância que ele estava da casa dele para o ponto onde ele pegaria o ônibus escolar, era muito próximo, mais ou menos 2 quarteirões, num bairro que era tranquilo, Soho, em Nova York. Um bairro tranquilo, ele era uma criança conhecida, a família era conhecida, então, a princípio, não tinha nenhum problema. O problema seria a questão da pouca idade, mas a princípio não teria nenhum problema, não teriam crimes acontecendo. E os pais liberaram o garotinho para ir para a escola. Mas ele nunca chegou a subir no próprio ônibus escolar, que em pouquinhos minutos o levaria para o colégio. Quando o professor percebeu a falta da criança, não teve a iniciativa de avisar para a família. Apenas entendeu que a criança tinha faltado. Chegando a hora da criança voltar para casa e não voltando, a mãe procurou o colégio e soube que ele não tinha ido para a aula. Imediatamente, a mãe foi procurar a polícia. Logicamente, tanto ela como o marido foram tidos como principais suspeitos pelo desaparecimento da criança, mas Ethan, ele, pela convivência, por todo o álibi que os pais conseguiram provar, realmente foram descartados que não tinha sentido de eles terem feito algo contra o próprio filho, pela relação que eles tinham, enfim, não tinha como. O fato é que essa criança, ela foi amplamente buscada por vários meios, policiais, a sociedade, foi algo que comoveu muito a sociedade na época, e a criança não foi encontrada. As caixas de leite que eram vendidas, elas traziam a foto de Ethan, colocavam os contatos para que alguém que descobrisse essa criança pudesse resgatá-lo para a família. E esse movimento de ser colocada a foto de uma criança ou de um desaparecido nas latas de leite, nas caixinhas, não surgiu com Ethan Petts, mas a partir dele, esse movimento se intensificou muito. O fato é que, passado algum tempo,
No ano de 1982, 3 meses depois, surgiu um suspeito, que esse suspeito ele tinha sido namorado de uma babá de Ethan. Ele era pedófilo e por isso ele ficou preso durante 20 anos, mas não pelo crime que ele possa ter cometido contra Ethan, porque até então nada foi provado contra esse pedófilo. No ano de 1983, o presidente da época, Ronald Reagan, ele colocou o dia 25 de maio como sendo o Dia Nacional da Criança Desaparecida, que foi justamente o dia que esse garotinho desapareceu. Ele colocou como uma forma de homenagear e de trazer a atenção da população para o desaparecimento de crianças. Então ficou o Dia Nacional da Criança Desaparecida nos Estados Unidos, o dia 25 de maio. Depois de um tempo, 22 anos depois, a criança, já possivelmente adulta, foi declarada oficialmente como morta. Porém, o corpo nunca foi encontrado, nenhum vestígio, nenhuma informação, e aí houve a declaração oficial de que estava morta, para que o luto pudesse acontecer, para que houvesse a ressignificação. 33 anos depois, surgiu um novo suspeito que foi surgido a hipótese de ser o criminoso de Ethan, no caso, Pedro Hernandes, e ele foi condenado em 2017, foi acusado e condenado, e ele afirmou que ele matou a criança e colocou num saco de lixo junto com outros lixos. E, enfim, essa criança foi levada como outros tantos objetos que a gente dispensa, que a gente descarta e coloca no lixo. Enfim, depois de alguns anos, a família, no ano de 2019, decidiu sair da casa onde morava com Ethan, 40 anos depois, porque eles se mantiveram no mesmo ambiente com a esperança de que a criança pudesse voltar para casa. E aí eles foram para o Havaí, os familiares, para continuar o movimento ativista que eles já faziam, como forma também de vamos enterrar essa história, vamos sofrer pela história, nosso filho está morto, e a gente vai ajudar outras famílias a encontrarem seus filhos. O próximo caso é da garotinha americana Amber Hangerman. Essa menininha, ela tinha 9 anos quando ela estava pedalando de bicicleta em janeiro de 1996. Estava pedalando com o irmãozinho de 5 anos no estacionamento de um comércio que já estava desativado. E aí o menininho, com medo da família brigar porque eles saíram, estavam pedalando fora de casa, voltou para casa e o avô questionou: aonde está a Amber? E o menininho disse que estava no estacionamento específico. Ao voltarem, ao chegarem lá, o avô e o menininho já tinha policial presente. Isso chamou muita atenção. O que aconteceu? Um vizinho da redondeza, ele viu exatamente o momento em que a criança tinha sido sequestrada e chamou a polícia, que chegou entre 1 a 2 minutos. Mesmo assim, essa criança não conseguiu ser encontrada e só foi encontrada 4 dias depois, já sem vida. Ao ser feita a autópsia, foi constatado que a menina tinha sofrido violência sexual, muita violência, e que ficou viva por 2 dias. E a partir daí, esse caso também trouxe muita comoção para os Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, e houve a, uma sugestão que surgiu na própria sociedade de se fazer algo que pudesse fazer um alerta rápido quando uma criança fosse desaparecida, que a sociedade pudesse ter acesso. E com isso surgiu o Amber Alert, que é justamente o quê? Um alerta que quando a criança ela é desaparecida, que a polícia tem um contato disso, tem o conhecimento do desaparecimento, automaticamente o nome da criança, os dados, como a criança está, contatos, qualquer coisa que possa fazer com que essa criança seja resgatada o mais rápido possível, de preferência nas primeiras 24 horas, é feito. Isso em todas as mídias possíveis, em alertas, em ônibus, em celulares, enfim. Infelizmente, nós não temos o Amber Alert aqui no Brasil, o alerta Amber, até porque aqui no Brasil o desaparecimento não é dado como um caso de polícia, não é dado o devido reconhecimento de algo como um crime em potencial que pode ter sido provocado pelo desaparecimento.
mas o Amber Alert ele é utilizado em todos os Estados Unidos e em alguns outros países também, por toda a eficiência que ele tem, né? Então, tanto o caso de Ethan como da Amber, eles não foram resgatados com vida. Ethan nunca foi encontrado, Amber foi morta, encontrada morta. Não serviu para eles o movimento que foi feito, mas assim como as Mães de Maio, assim como o movimento das Mães da Sé, que aonde Ivanise nunca resgatou sua filha, aonde muitas mães de Maio nunca resgataram seus filhos e netos, Amber nunca voltou para os pais, Ethan nunca voltou para os pais, mas todos eles tiveram um propósito maior, uma missão. Não serviu diretamente para eles, mas eles ajudaram muitas pessoas a serem resgatadas. Muitas pessoas, muitas famílias puderam resgatar seus entes queridos ou poder trabalhar o luto, poder enterrar seus entes queridos a partir dessas vítimas, a partir desses anjos. Aqui no Brasil, nós temos algumas formas de se divulgar pessoas desaparecidas. Nós temos a Delegacia de Desaparecidos, que é o 181, Disque 181, e temos na internet vários, mas vários mesmos grupos pelo Facebook e outras mídias. Eu peguei apenas alguns das pessoas desaparecidas, do familiares no coração do arco-íris. Peguei aqui Procura o Meu Parente. Peguei também aqui uma fala: ajudem a compartilhar, pelo amor de Deus. Ele foi visto pela última vez em Calcaia. Se alguém vê ele, liguem, por favor. Não feche os olhos para a dor do próximo. Nós estamos desesperados pela falta que o nosso pai está fazendo. E aí, nem tudo é só tristeza. No meio desse deserto de tanta dor, existe também a possibilidade do renascer a esperança. E eu também pensei, alguns entre tantos outros, eu me emociono nesse momento, eu fico assim, emocionada, de pessoas que foram resgatadas, que puderam voltar para casa pela força da mídia, pela força da imprensa, pela força da internet, pelo desejo de ajuda de tantos que se comoveram, que criaram empatia com o sofrimento de muitos. E aqui eu pego a frase, um depoimento de uma pessoa que coloca: veio em nome dos meus tios José e Bernadette agradecer a Sônia Lígia Tavares. O Marcelo foi encontrado e já conversou com os pais por telefone. Muito obrigada. Muito obrigado, no caso. E nesse momento, nós estamos vivendo um luto mundial, um luto pandêmico. E especificamente falando do Brasil, nós estamos vivendo um luto sem precedentes. Um luto real, um luto simbólico, um luto de tantas vidas que foram ceifadas, tantas perdas, um luto simbólico de empregos perdidos, falências, um luto que está nos consumindo, que está nos movendo a um grau de tristeza muito grande. Tantas pessoas, tantas vidas, tantas histórias que foram ceifadas por um vírus tão pequeno, tão infalível, tão letal, tão cruel, que tirou a perspectiva de tanta gente ser feliz, de continuar a fazer tantas coisas incríveis, de trazer tanta alegria para os seus familiares, para os seus amigos, tantas histórias que foram interrompidas sem a possibilidade de um adeus. A todas essas vítimas, tanto os que partiram como os que permanecem, a todos vocês recebam o meu mais sincero respeito, os meus mais sinceros pêsames, a minha maior solidariedade por tanta dor, por tantos brasileiros, por centenas de vidas interrompidas tão abruptamente. Fazendo minhas palavras de Ana Cláudia Quintana Arantes, a morte pela Covid-19 é uma morte afetivamente desamparada. Do lado da vítima, que até bem pouco tempo antes não tinha nenhuma perspectiva imediata de morte, não há ninguém para segurar a mão, e se tiver, será de luva. Para quem fica, a perda repentina sem a despedida traz complicações unitárias potenciais e inumeráveis. Aqui são algumas das minhas referências.
Pelo menos são todas as referências que eu citei, fora todo um amplo rol de materiais que eu fui me embasando para que essa apresentação pudesse ser feita. E por fim, para todos vocês que puderam ter esse momento de reflexão junto comigo, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada à iniciativa deste seminário virtual de lutos e perdas. Muito obrigada, professora Valéria Arruda. Muito obrigada a todas, a todos e a todes que puderam estar este momento compartilhando e estar comigo, buscando uma reflexão sobre o que provoca tanta dor em tantos. Deixo aqui embaixo o meu e-mail para quem quiser ter algum contato, easicamera@gmail.com. E muito obrigada, gratidão maior. Sejam muito felizes nesse seminário, que vocês possam crescer muito, aprender muito com todas as palestras que vocês estão tendo acesso, que estão tendo a oportunidade de participarem. Gratidão maior. Gostaríamos de agradecer à professora Izzy. Nosso muito obrigado. Teremos um pequeno intervalo e voltaremos com o nosso próximo convidado. Até já!